Vamos lá, pessoal. Mais uma questão ótima aí, uma questão que permeia a física, um conteúdo que permeia os outros conteúdos de física, não é especificamente de uma matéria. É interessante, no comentário que eu fizer da questão, você vai acompanhar comigo. Mas, no início, vamos começar resolvendo a questão, que é lendo nossa alternativa, nossa questão, para a gente poder ver aí como é que se resolve, né? Bom, vamos lá. Ele diz assim: de tempos em tempos, alguma pessoa descobre uma forma de usar a água como combustível do motor a combustão interna do seu carro. Um caso recente no Brasil aconteceu no estado do Espírito Santo, no ano de 2015, e viralizou nas redes sociais. Neste caso, um técnico de informática afirmou, em uma reportagem exibida em rede nacional, ter descoberto um método para separar o hidrogênio da água e usá-lo como combustível, no lugar da gasolina. Movido a água, seu carro estava em uma autonomia de 1.000 km por litro de água. O que nem a reportagem nem o técnico esclareceram aos espectadores é que 1 litro de água, 1.000 gramas, tem-se 110 gramas de hidrogênio e que para obter esse hidrogênio, por hidrólise, é preciso gastar 4,5 kWh de energia. Ao utilizar esses 110 gramas de hidrogênio no motor do carro, obtém-se 3,6 kWh de energia. Se for considerado que os processos de hidrólise e combustão e geração de energia possuem eficiência de 100%, tá? No entanto, foi constatado que em testes é preciso gastar 6,3 kWh de energia para obter 110 gramas do hidrogênio e que, se queimado, no motor a combustão interna irá produzir apenas 0,9 kWh de energia. Com base nessas informações, qual a razão entre a eficiência do motor da combustão interna, considerando 100% de eficiência no processo, e a eficiência obtida nos testes, tá ok? Bom, acredito que você já deve ter visto essa reportagem, o cara realmente falou sobre isso, uma coisa muito esquisita, não teve muito impacto realmente científico, mas aqui ele fala sobre dados e quantos dados a gente não pode contestar. Bom, basicamente o que a gente vai falar é sobre rendimento, eficiência. Rendimento e eficiência são, na verdade, um conceito que permeia a física toda. Existe isso tanto em termodinâmica, como em eletricidade, como em óptica, sei lá, luminosa, a gente fala de rendimento de potência luminosas. Então, existem em várias partes. Aqui, no caso, a gente vai abrir o conceito apenas original de rendimento, tá? O rendimento, na verdade, é a energia útil sobre a energia total. Então é aquilo que realmente uso para fazer o tal equipamento funcionar, sobre tudo aquilo que eu preciso de gastar para que eu possa usar aquela pequena parte, tá bom? Então, nessa questão ele vai fazer essa mistura desses dois efeitos, né? Aquela energia que obviamente vai ser efetivamente usada lá para o carro se mover, e a energia que eu gastei para poder separar o hidrogênio para o processo de hidrólise da água, tá certo? Então vamos lá. Existem dois rendimentos aí, duas eficiências no caso. Eu tenho o rendimento à combustão, que é o da combustão interna, tá certo? E o rendimento do teste, né? São duas relações aí. Como o cara disse que, na primeira, que o cara disse que gastava 3,6, ou gastava-se 4,5 kW para gerar o hidrogênio, e na queima era 3,6, eu botei então aquilo que eu podia aproveitar no carro, né? 3,6, sobre tudo que eu gastei para poder produzir aquele material de hidrogênio que foi 4,5, tudo bem? E na de teste, na verdade eu percebi que a combustão era de 0,9 por 6,3. Todas essas unidades estão em kWh, mas o rendimento não tem unidade, ele é adimensional. Porque quando eu divido as unidades aqui, elas somem e ficam apenas um valor, uma razãozinha. E então, além da razão, que já não tem unidade, ele quer tirar a razão dessas razões aqui. Então, na verdade, ele quer que você encontre a eficiência da combustão sobre a eficiência do teste. Uma dica que eu sempre digo para todo aluno que estiver resolvendo a questão de física: só faça a conta, se necessário, no final. Então, eu teria de dividir 3,6 por 4,5 ou 0,9 por 6,3. Eu poderia fazer essa divisão no início, mas ele não tem utilidade porque no final o que ele quer é essa razão e não essas. Então é interessante transferir exatamente como elas estão. Poderia simplificar? Sim, poderia ser um efeito. A simplificação poderia lhe ajudar se você achasse algum elemento que pudesse tornar uma fração sem as vírgulas, tá? Poderia lhe ajudar. Por exemplo, aqui, se eu dividir os dois por 0,9, vai dar 1/7. E eu posso ajudar na conta a ser feita. Aqui já ficaria um pouco mais complicado, mas você poderia utilizar o 0,9 também, né? Tentava fazer aqui esse cara aqui
seria um 4 e esse cara aqui seria um 5. E aí eu já poderia fazer com as frações sem as vírgulas, tá? Como eu não tenho problema com vírgula, eu vou trabalhar com elas do jeito que estão aqui. Mas simplificar, se você não souber trabalhar com vírgula, é interessante. Bom, beleza, eu botei então essa eficiência sobre essa eficiência, e aí aquela relação básica, repete a primeira, inverte a segunda, e aí eu fiz apenas o produto desse cara vezes esse cara, que deu 22,68, e o produto desse cara vezes esse cara, que deu 4,05. A divisão, 5,6, como conforme você vê aí que está no gabarito da letra C. Ok? Fácil, né? Até a próxima.